Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, como as Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo. Salve, salve, galera! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Racine, beleza? Boa noite. Bem, hoje a nossa missão é falar sobre um dos assuntos mais importantes da prova do Enem, funções da linguagem. São, assim, alguns assuntos, né, que caem muito, e todos os que a gente vai ver caem, mas os que caem muito são tudo ligado à linguagem, então funções da linguagem, variação linguística, linguagem mista, linguagem verbal, linguagem não verbal, gêneros textuais, a gente vai falar de bastante gênero, né? E também a questão relacionada à interpretação desses gêneros, a tipologia textual. Então hoje nós estamos em mais um assunto que tem uma média aí de 3 a 5 questões na prova e vocês precisam estar com isso, ó, tinindo aí para arrebentarem na prova. Mas para a gente falar de funções da linguagem, a gente precisa primeiro falar sobre os elementos da comunicação. A comunicação, nós já começamos falando disso, né? Começamos o ano falando disso, é exatamente o fato de 2 ou mais indivíduos em um ambiente de interação conseguirem se entender. Nesse ambiente, então, eu tenho, como eu falei, esses indivíduos. Esses indivíduos eu chamo de emissor e receptor. O emissor é aquele que transmite, que emite, emissor, que manda uma mensagem para alguém. No lugar de emissor, vocês também podem ver ali, ó, enunciador, eu lírico quando se trata de textos poéticos, tá bem? Receptor é aquele que recebe, aquele para quem eu transmito. Nesse momento, eu sou o emissor, vocês são meus receptores. Vocês também podem ver esse nome aqui como interlocutor, ok? A mensagem é o conteúdo que eu organizo de informação para enviar ao meu receptor. Mas para eu construir essa mensagem, eu preciso de códigos, que são os elementos mínimos dotados de informação e que eu vou dialogando para construir uma mensagem maior. Mas eu tenho também o meu canal, que é por onde eu envio a minha mensagem. Então eu posso enviar a minha mensagem por meio de uma carta, eu posso enviar por meio do WhatsApp, eu posso na conversa frente a frente enviar por meio das cordas vocais, ok? E o referente, também chamado de contexto, que é entender toda a situação em que a comunicação vai se manifestar. Qual é o objetivo dessa mensagem? Quem é o meu receptor? Que canal eu estou escolhendo para enviar essa mensagem, para poder escolher os códigos adequados para esse universo comunicativo. Por que eu preciso saber desses elementos antes, Felipe? Porque quando nós formos falar das funções da linguagem, vocês vão perceber que em cada um desses elementos
se destaca, ok? Então, quando a gente fala de funções da linguagem, a gente está falando das intenções comunicativas por trás de cada texto. Cada texto tem um propósito comunicativo. E ao cumprir esse propósito, eu estou garantindo as funções da linguagem, que são 6, assim como os elementos da comunicação. Então, ó, emissor, receptor, mensagem, código, canal e o 6º, referência. Como você vai ganhar esse dinheiro sem precisar depositar nada? Não depositei, gente. Eu vou aqui para provar para vocês, viu? Acho que é aqui, histórico, ó, sem histórico de recarga. Nunca fiz uma recarga dentro dessa plataforma. Você ganha dinheiro no cadastro e ainda consegue sacar o dinheiro que você ganha sem precisar depositar. Pelo amor de Deus, é a melhor plataforma do momento. Antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar aqui o extrato dentro da conta, sem ser aquela notificação, porque as pessoas podem achar que eu mesmo mandei o Pix. Não, gente, a plataforma pagou de verdade. Seu celular agora faz isso e você nem sabia dessa nova função. Existe uma forma de transformar seu celular numa maquininha de cartão que recebe tanto no crédito como no débito de forma segura. É só ir na sua loja de aplicativos e procurar por Infinity Pay. Só fazer o cadastro gratuito que só leva 1 minuto. E pode usar CPF e CNPJ. Cadastro feito, clique em Tap to Pay ou em vender com Infinity Tap. Então é só digitar o valor que você quer receber, pode escolher débito ou crédito, até mesmo parcelar em até 12 vezes e receber na hora. Uau. Então é só clicar em Tap to Pay, aproximar o cartão do celular e pronto, fez a sua venda. Não precisa mais ter uma maquininha, é só usar o seu celular. Pode ser Android ou iOS, ele só precisa ter NFC. Baixa o app para transformar o seu celular numa maquininha também. Os seus sentimentos, as suas sensações e a parte gramatical. E isso é muito importante de vocês marcarem. É o uso da primeira pessoa. Reparem nesse texto aqui do Paulo Leminski chamado apagar-me. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, só reste mais que o charme. Não reste mais que o charme. Então, ó, olha aqui ele usando a primeira pessoa. Apagar-me, diluir-me, de mim, desmanchar-me. O uso da primeira pessoa fazendo referência a esse eu, a primeira pessoa. Então isso chama atenção para a função emotiva. É batata. Marca a primeira pessoa, vê a necessidade de sua ocorrência no texto, vê o quanto isso se manifesta para que você possa dizer que aquele texto está majoritariamente na função emotiva aqui em outra, tá? Porque às vezes ele vai ter função emotiva, mas ele tem predomínio de outras funções ou de outra função, ok? Então reparem nesse texto aqui do Raul Seixas, chamado Metamorfose Ambulante, ó. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser, ó, primeira pessoa, primeira pessoa, primeira pessoa. Essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso aqui é ele, do que eu ter aquela velha opinião. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Ó, eu quero, eu disse. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser. Então, ele vai colocando ao longo do texto as suas sensações, as suas emoções, as suas marcas de atitude. E o enunciado da questão, ele já direciona mais ou menos pra gente. Vocês vão ver daqui a pouquinho, quando a gente resolver questões também sobre isso, tá? Ele vai dizer assim, ó, predomina no texto a função emotiva, porque ele quer saber o motivo. Aí você tem que saber que na função emotiva eu tenho como destaque o emissor, ou o autor, o eu lírico, o enunciador, que tem a primeira pessoa, né, como elemento gramatical, e que, nesse caso, ela manifesta as marcas de atitude, de sensação, de opinião, de emoções, de sentimentos desse eu lírico, desse autor, desse emissor, ok? E aí, tomem cuidado, porque muita gente confunde função emotiva com função poética. Por quê? Pelo fato de que as pessoas entendem que essa ideia das emoções
vai se manifestar no texto poético, mas não. Eu posso ter uma carta pessoal com texto emotivo. Eu estou amando as férias, mãe, e aqui eu estou vivenciando isso, experimentando aquilo, curtindo isso. Eu estou usando primeira pessoa e manifestando as minhas marcas de atitude, tá? Então não é só texto literário. A função poética vai ter uma recorrência maior também em textos literários, mas também não é só do texto literário. A função poética tem como recurso linguístico a figura de linguagem, a linguagem conotativa. Ela é a linguagem estética, aquela que faz uma maquiagem no texto. Então lembra, ó, na função emotiva eu tenho que ter em destaque o uso da primeira pessoa. Na função poética, eu tenho que ter recorrência de figuras de linguagem, de elementos estéticos para o meu texto. Então, olha aqui, ó, nos altos e baixos. E aí o texto começa no alto, vem para o baixo e depois volta para o alto de novo. Nos altos e baixos desta vida, nosso caráter é o que nos distingue e equilibra. Então ele vai brincando com a ideia das palavras e, ao mesmo tempo, com a construção visual. Isso é estética. Ele vai construindo uma mensagem que gera reflexão. Então, no texto poético, eu tenho em destaque a mensagem. Eu fico pensando sobre o conteúdo que está ali. Olha esse texto aqui, ó. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. O texto tem função poética em destaque, porque ele vai construindo o texto a partir da figura de linguagem. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então eu tenho aí a recorrência, né, disso, que caracteriza a anáfora, mas a gente vai falar numa aula só de figura de linguagem sobre isso. Eu tenho a ideia de pedra significar dificuldade, empecilho, e isso é o que está em maior parte. Mas tem uma partezinha em que ele fala, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei. É a função emotiva. No mesmo texto eu tenho as duas, mas em destaque está a função poética, porque ela é aquela construída com a ideia da figura de linguagem. Essa letra de música aqui, Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos, é uma música do Roberto Carlos e do Erasmo, que eles fizeram em homenagem ao Caetano Veloso, que estava em exílio por conta da ditadura militar vivida no Brasil. E aí ele diz assim, ó, um dia a areia branca seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. O Caetano era um artista que usava cabelos encaracolados. O Roberto Carlos fez uma visita a ele nesse período de exílio e para tentar trazer força para ele, no sentido de que ele iria conseguir voltar à sua pátria, ao seu lugar de origem, ele escreve isso daqui, né, dizendo que ele vai conseguir ir à praia no Brasil, né, ter contato com a areia, ter contato com a água do mar, que as portas e as janelas vão se abrir para ele, para que todos possam recebê-lo de novo, e ele vai se sentir em casa. E ele vai sorrir de felicidade e o choro também vai vir. Sorrindo vai chorar, porque é o choro da alegria, né? Debaixo dos caracóis de seus cabelos ele tem um cérebro, é uma das mentes mais brilhantes do Brasil. Uma história para contar de um mundo tão distante. Ele tem muita coisa para contar de tudo isso que ele está vivendo nesse exílio. Um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Então, o soluço ali, né, do choro,
pela despedida, a saudade e querendo ficar mais um pouco na companhia do amigo. Então essa música aqui, ela se constrói a partir do uso de estruturas estéticas, de recursos estéticos, o que garante ao texto a função poética, ok? Bem, partindo para a próxima, nós vamos falar da função metalinguística. Na função metalinguística, o elemento em destaque é o código. Então, ó, função emotiva, em destaque o emissor. Função poética, em destaque a mensagem. Função metalinguística, em destaque o código. Eu uso o código para falar dele mesmo. Exemplo clássico, o dicionário. O dicionário é um livro em que eu tenho uma lista de palavras. E essas palavras têm os seus significados apresentados por outras palavras. Então eu tenho palavras que apresentam um significado de palavras. O código a serviço do próprio código. Aqui eu tenho um exemplo também de metalinguagem. Você tem o personagem, né, desenhando ali um quadrinho com uma tirinha com 3 quadrinhos. E aí ele faz, ó, vou fazer uma metalinguagem, quase pronto. Aí ele faz exatamente a tirinha com 3 quadrinhos e aqui dentro ele tem essa reprodução. Aí aqui, se você olhar, ó, ele tem a tirinha com 3 quadrinhos, aí no último a mesma coisa. É igualzinho, eu não sei como é que tá a embalagem hoje, mas a lata de leite moça era assim. Era a imagem de uma moça segurando a lata de leite condensado moça, que tinha exatamente a mesma embalagem, que por sua vez tinha, né? Ficando numa ideia de infinito aí. Então nós temos uma metalinguagem quando o código é usado para falar do próprio código. Exemplo, eu tenho um texto, eu sou autor de textos, e aí eu quero falar sobre como é ser autor de texto. Eu tenho um texto feito por um autor falando sobre como é ser autor. O código a serviço do próprio código. Eu tenho um ator que vai dar vida a um personagem. E esse personagem é um ator. Eu tenho um ator dando vida a um ator. Metalinguagem. Eu tenho um texto que fala sobre as dificuldades de um texto ou as facilidades de um texto. Eu tenho um texto falando sobre um texto. Eu tenho metalinguagem, ok? Reparem nesse texto aqui de Mário Quintana. O próprio título já é sugestivo. Ele produziu um poema e ele chama esse poema de O Poema. Então ele tem um poema falando sobre poema. Um poema como um gole d'água bebido no escuro. Como um pobre animal palpitando ferido, como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema. Triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. E aí, ele fala exatamente, na concepção dele, sobre o que é um poema enquanto ele produz um poema. Eu tenho metalinguagem. E você pode me perguntar, Felipe, nesse texto, além da metalinguagem, eu posso ter também a função poética? Sim, porque ele constrói o texto com figuras de linguagem. Mas ele tem em destaque a metalinguagem, ok? Por que ele tem a metalinguagem? Porque é um poema inteiro em que ele fala a todo momento sobre o que é ser um poema, sobre a ideia de um poema. Então, como isso está no texto inteiro, é o que predomina. Logo, o que predomina é a função metalinguística, beleza? Vamos então para a próxima. Na próxima, nós temos a função fática. Na função fática, o elemento em destaque é o canal, ou seja, o meio pelo qual eu levo a minha mensagem. Na função fática, eu estou
testando o canal, eu estou abrindo o canal de comunicação ou fechando o canal de comunicação. Quando alguém liga para você, a primeira coisa que você fala é alô. E aí, ó, reparem nesse exemplo aqui, ó. O rapaz ligando para a moça, e aí ele fica, ó, alô, alô, consegue me ouvir, querida? Aí ela joga o celular fora e fala, agora sim. Então, se eu ligo para o Racine e ele não está me ouvindo, eu falo assim, alô, e aí eu saio falando. E o Racine fica, alô, alô, alô. Se ele ficar repetindo esse alô, eu entendo que a minha comunicação com ele não está aberta. Porque ele não está me ouvindo, então eu tenho que parar o que eu estava falando e ficar, oi, tá me ouvindo? Alô, oi, oi. Até que nós consigamos estabelecer comunicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, são mecanismos para que nós possamos abrir a nossa comunicação, do mesmo jeito também para fechar. Eu entro em uma sala de aula de manhã, bom dia, gente, tudo bem? Eu estou abrindo o meu canal de comunicação. Você liga em um programa televisivo, a primeira coisa que o apresentador vai falar é bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes você deve até perceber que em alguns casos eles repetem o bom dia, boa tarde, boa noite logo no início. Por quê? Porque eles ainda não conseguiram atingir todo o público que eles precisam. Então eles ficam repetindo para entender que aquilo dali já chegou a todo mundo, tá? Então, ó, nesse trechinho aqui, porque aqui é só num trechinho mesmo da música da Rita Lee, Alô, Alô, Marciano. Então ela bota lá, ó, Alô, Alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Ela vai construindo com outras funções, mas esse Alô, Alô é ela abrindo o canal de comunicação com o marciano. Então a função fática é até uma função pouco cobrada na prova do Enem, tá? Mas não significa dizer que ela não seja cobrada. Ela é pouco cobrada. A metalinguagem, a emotiva, a poética, a referencial e a conativa caem muito mais. Essa daqui é a única que cai pouco. As outras caem bastante, ok? Bem, função referencial, também chamada de função denotativa, é a função que destaca o contexto ou o referente. Nela, o objetivo é informar. Ela tem uma linguagem objetiva, clara, concisa, e é por isso que ela é chamada de função denotativa, porque está ligada à ideia da linguagem denotativa. Lá, na outra, nós temos a construção conotativa. Qual outra? A função poética. A função poética se opõe a essa daqui. A função poética usa as figuras de linguagens, a linguagem conotativa, a subjetividade. A função referencial usa a linguagem denotativa, a linguagem objetiva, o oposto de lá. Então aqui, nós não temos figuras de linguagem. Nós temos a linguagem literal. Vocês vão encontrar isso no texto do Enem, na redação, o texto dissertativo argumentativo do Enem, nas notícias, nos jornais, no dicionário, que é metalinguístico. Ele é metalinguístico, mas ele também é referencial, porque ele tem uma linguagem objetiva. Nas enciclopédias, nos livros didáticos, em textos de palestras, são textos com função referencial. Ou seja, o objetivo da função referencial é transmitir uma informação, ponto. E ela vai destacar o contexto, também chamado de referente, ok? Então aqui, ó, um exemplo de redação como uma função referencial, tá? E a última, para a gente fechar esse assunto e fazer exercício, é a função conativa, também chamada de função apelativa. Nela, eu tenho foco no meu receptor ou no meu interlocutor. Aqui, a intenção é fazer com que o outro mude a sua ação, mude a sua atitude. Então eu quero mudar o comportamento do meu receptor. Uma marca linguística
característica dessa função é o uso do verbo no imperativo, tá? Então fiquem atentos a isso, porque isso é muito comum. Onde eu vou encontrar isso? Nos textos dos anúncios publicitários, nos textos das campanhas comunitárias, nos discursos políticos, ok? Então aqui, ó, reparem nessa campanha de conscientização. Vire. Cuidado com a água parada. Evite a dengue. E aí você tem uma caixa, e nessa caixa você tem várias garrafas que estão guardadas, e ele está dizendo que é para deixar virada, ou seja, se eu deixar elas na posição normal, a água da chuva vai ficar ali dentro. E aquilo dali vai virar um lugar de proliferação da dengue. Então, se eu viro, a água não fica ali dentro parada. A água nem entra, ou se tiver água, a água vai embora. Com isso, o mosquito não consegue, porque não vai ter água parada. Então, eu estarei evitando a dengue. Aí, ó, vire. Verbo no imperativo. Evite. Verbo no imperativo. Então, nesse tipo de estrutura, eu quero mudar o seu comportamento. Como assim? Se de repente você é uma das pessoas que deixa a água parada em garrafa, né, que está lá fora, na caixa, em pneu velho, em pratinho de planta, eu quero que você passe a não fazer mais isso. Eu estou tentando fazer com que você tire a água parada. E isso vai acontecer com outras situações. Por exemplo, quando você vai comprar algum item. O vendedor fica ali atrás de você para tentar convencê-lo a mudar o seu comportamento. E aí você poderia me perguntar assim, por que então, no texto dissertativo argumentativo, eu não tenho função conativa? Simples. Primeiro, uma característica linguístico-gramatical da função conativa é o uso do verbo no imperativo. Você não vai fazer isso, né? Não vai usar verbo no imperativo no seu texto. Mas por que não? Porque você não está se dirigindo ao seu receptor. Você não está conversando com o seu receptor, tá? Então já são dois motivos aí. Terceiro, você não quer mudar a atitude do seu leitor com aquela redação. Você apenas está defendendo um ponto e quer fazer com que ele entenda que o seu ponto é válido, é interessante. E aí, você está apenas levando essa informação para ele. Você não está tentando fazer com que ele mude o comportamento. Diferente, né, da questão política. O político quer fazer com que você entenda que ele é o melhor candidato, que você precisa votar nele, que você precisa realmente mudar a atitude de votar em outro para votar nele, que você precisa realmente acompanhar toda Como é que é o nome daquilo que a gente fala que os candidatos têm que ter? Caraca, me fugiu a palavra. Todos os projetos. Você tem que concordar com aqueles projetos, né, que aquele candidato tem. Então, é a linha de raciocínio dele fazer com que você seja levado a isso, ok? Então, ó, nessa música aí a gente tem função conativa. A música Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Ó, ele já começa com o verbo no imperativo. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Verbos no imperativo. Ele está se dirigindo ao receptor. Então, ó, recapitulando. Emotiva, destaca o emissor. Poética, destaca a mensagem. Metalinguística, destaca o código. Fática, destaca o canal. Referencial, destaca o referente ou contexto. Conativa, destaca o receptor. Beba, verbo no imperativo. Pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez, ó, tente, verbo no imperativo. Você tem 2 pés para cruzar a ponte, nada acabou. Levante, verbo no imperativo. Sua cabeça, sua mão sedenta
e recomece a andar. Recomece a andar. Recomece, verbo no imperativo. Não pense, verbo no imperativo, que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo que você será capaz de sacudir o mundo. Vai. Tente outra vez. Tente. Tente. E não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Ou seja, o texto tem predomínio da função conativa, porque ele usa verbos no imperativo e porque ele se dirige ao receptor, de modo a tentar mudar o comportamento do receptor. Então, ó, na emotiva, eu tenho as marcas de atitude do autor, do eu lírico, do emissor, do enunciador. Aqui, eu me direciono para o outro. Eu tento fazer com que o outro mude as suas atitudes, ok? Então, fiquem atentos a isso. Um quadro relacional, para que vocês tenham isso em mente, ó. O emissor em destaque na emotiva, o receptor em destaque na conativa, também chamada de apelativa, a mensagem em destaque na poética, o código em destaque na metalinguística, o canal em destaque na fática e o referente em destaque na referencial. Referente ou contexto, tá? Bem, vamos ver aqui uma questão e eu quero todo mundo participando aí, hein? Olha o enunciado, esqueçam o texto agora. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Ele está dizendo que acontece ao mesmo tempo a manifestação de muitas funções, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Ou seja, eu tenho várias ao mesmo tempo, mas uma está em destaque. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Ele já te afirmou. É a emotiva ou a expressiva, que ela pode ter esses dois nomes. Pois ele não quer saber qual é a outra que tem. Ele quer saber qual das opções traz uma justificativa que seja coerente com ela ser emotiva ou expressiva. Você não precisa ler o texto. Basta você saber o que justifica o fato de ser uma emotiva. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem? D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais? Ou E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação? O que vocês marcariam aí nessa questão? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Mandem aí para mim para a gente poder resolver essa questão. Ó, chegou uma pergunta aqui do Vitor, que ele perguntou se a função poética sempre vai ser, né, dentro de textos com versos, ou se ela pode ser atribuída em outras construções. A estrofe, Vitor, como você perguntou ali também, a estrofe é um conjunto de versos, tá? O texto versificado é um texto que tem estrofe. Mas a função poética, ela não está só em textos que têm versos e estrofes. Ela pode se manifestar também em textos com parágrafos, como os contos e as crônicas, ok? Bem, o pessoal tá mandando aí letra E, letra C, letra B. E tá bem dividido, hein? Acho que A maioria foi na E, né? tem uns B e um C aqui. Tem aqui. Vamos rufar os tambores, por favor, Racine? Vamos lá. Presta atenção no que as opções dizem. Ele está afirmando, o enunciado afirma que ela tem função emotiva. A letra A diz, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Se tivesse como foco o próprio código, ela não seria emotiva. Seria metalinguística. Porque na metalinguística eu tenho como foco o código. Vamos pular a B. O interlocutor
é o foco do enunciador na construção da mensagem. Se o interlocutor é o foco, o interlocutor é o receptor. Ela seria a função conativa, e ele diz que é emotiva. Não pode ser a C. A D, o referente é o elemento que sobressai. Se fosse o referente é a mesma coisa que contexto. Eu teria a função referencial. Não pode ser a D, porque ele está falando que é função emotiva. A E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. A manutenção da comunicação está na função fática. Ou seja, lá eu testo o canal de comunicação, eu mantenho o canal de comunicação aberto ou eu fecho o canal de comunicação. A única que sobrou foi a B. A atitude do enunciador, emissor, se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ou seja, está em destaque as marcas de atitude do emissor. Emissor em destaque, portanto, letra B. Vocês precisam fazer essa associação, ó, vou voltar aqui, opa, essa associação que está aqui, o elemento que está em destaque na questão, para que vocês possam resolvê-la, ok? Vamos para essa segunda aqui, vamos pular. Considerando as funções que a linguagem pode desempenhar, reconhecemos que no texto acima predomina a função apelativa, expressiva, fática, estética ou referencial. Expressiva é a mesma coisa que emotiva. Estética é a mesma coisa que poética, tá? Vamos ver lá o texto, ó. Olha a referência bibliográfica dele. É um texto divulgado na Folha de São Paulo, ou seja, é um texto de cunho jornalístico. Vamos ver o iniciozinho, ó. Disparidades raciais. Fator decisivo para a superação do sistema colonial, o fim do trabalho escravo foi seguido pela criação do mito da democracia racial no Brasil. Nutriu-se desde então a falsa ideia de que haveria no país um convívio cordial entre as diversas etnias. Aos poucos, porém, pôde-se ver que a coexistência pouco hostil entre brancos e negros, por exemplo, mascarava a manutenção de uma descomunal desigualdade socioeconômica entre os dois grupos e não adivinha de uma suposta divisão igualitária de oportunidades. O cruzamento de alguns dados do último censo do IBGE relativo ao Rio de Janeiro permite dimensionar algumas dessas inequívocas diferenças. Em 91, o analfabetismo no estado era 2,5 vezes maior entre negros do que entre brancos, e quase 60% da população negra com mais de 10 anos não havia conseguido ultrapassar a 4ª série do 1º grau, contra 39% dos brancos. Os números relativos ao ensino superior confirmam a cruel seletividade imposta pelo fator socioeconômico. Até aquele ano, 12% dos brancos haviam concluído o 3º grau, contra só 2,5% dos negros. É inegável que a discrepância racial vem diminuindo ao longo do século. O analfabetismo no Rio de Janeiro era muito maior entre negros com mais de 70 anos do que entre os de menos de 40 anos. Essa queda, porém, ainda não se traduziu numa proporcional equalização de oportunidades. Considerando que o Rio de Janeiro é uma das unidades mais desenvolvidas do país e com acentuada tradição urbana, parece inevitável extrapolar para outras regiões a inquietação resultante desses dados. Então, nesse texto, a gente tem predomínio, ou seja, eu posso ter mais de uma função, mas eu tenho uma que se destaca. Eu quero saber qual é a que se destaca. Eu tenho predomínio da função apelativa, da função emotiva, da função fática, da função
poética, que é a mesma coisa que estética, ou da função referencial? Qual que vocês marcariam aí? O pessoal tá mandando já. Letra E, letra E, letra E. Tá chegando B e D aqui também. Mas aqui desse lado a maioria... Aliás, todo mundo de um lado com E. Do outro lado é que chegaram as opções B e D. Mas o pessoal tá aí, né, na letra E. Vamos rufar os tambores, por favor, Racine? Vamos lá. Antes de eu ler o texto, eu fiz isso aqui com vocês, ó. Olhem a fonte. É um texto jornalístico. Qual é... Vou voltar aqui rapidinho para vocês observarem, ó. Qual é o compromisso da função referencial? Emitir uma informação. Se é um texto de natureza jornalística, ele tem a intenção de informar. Os textos jornalísticos nascem com essa intenção comunicativa. Na apelativa, alguém pretende convencer o interlocutor. Olha o interlocutor em destaque. Ele bota, né, a descrição do que é apelativa certinho. Acerca da superioridade de um produto. Ele não está nem falando de produto, tá? Expressivo. O autor tenciona apenas transparecer seus sentimentos. Ele não expõe os seus sentimentos, ele não coloca a sua percepção. Ele marca aquilo dali com dados, com informações, com dados estatísticos, inclusive fazendo comparações entre os grupos. Fática. O propósito comunicativo em jogo é o de entrar em contato com o parceiro de interação. Em nenhum momento ele fala, meu leitor, caro leitor, entendeu, leitor? Ele não fica se dirigindo, se direcionando a esse leitor como se fosse, por exemplo, uma carta, tá? Estética. O autor tem a pretensão de despertar no leitor o prazer e a emoção da arte pela palavra. Não. Essa ideia do prazer da arte pela palavra seria essa ideia de que eu vou ler o texto e aquilo vai me despertar uma coisa, o Racine vai se despertar para outra. Cada um teria ali uma relação diferente de sentimentos, de emoções e até mesmo de entendimento, e principalmente de entendimento, na verdade. Não é o que acontece. A intenção é exclusivamente abordar um assunto e tratá-lo, informando o seu público sobre isso. Então, isso acontece na referencial. O autor discorre acerca de um tema e expõe é informar sobre ele considerações pertinentes por meio de dados e de comparações a todo momento. Beleza? Bem, a gente vai encerrando por aqui, mas vem comigo aqui no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida sobre esse assunto, ou até mesmo sobre os outros assuntos, vocês podem ir lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Mandem as dúvidas de vocês, porque eu estarei disposto lá a ajudar vocês a todo momento, tá? Na primeira oportunidade que eu tiver. E esse assunto, como eu falei, é um dos mais importantes, um dos mais recorrentes, portanto, pratiquem bastante, né, sobre isso e... Havendo dúvida, me procurem, belezinha? Uma ótima semana para vocês. Até semana que vem. Beijo imenso. Valeu. Tchau, tchau, Racine. Valeu, galera. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.